Você acredita que existem segredos enterrados na Bíblia capazes de virar seu mundo de cabeça para baixo? E se eu te disser que algumas das maiores revelações divinas aconteceram no mesmo solo que hoje chamamos de Irã? Esqueça o que você pensa sobre conflitos e geopolítica. Por trás das cortinas do tempo, em terras poerentas e reinos esquecidos, Deus moveu peças no tabuleiro da história de uma forma tão ousada, tão inesperada, que sua fé nunca mais será a mesma. Prepare-se para descobrir as 5 histórias bíblicas impactantes que foram escritas em terras persas. Histórias que provam que o cenário muda, os impérios caem, mas o plano de Deus, esse permanece. Você está pronto para o impossível? Imagine o cenário. Séculos antes de Cristo, em uma terra que hoje conhecemos como Irã, 2 impérios colossais se erguem, a Média e a Pérsia. Seus nomes evocam poder, domínio e mistério. Mas o que poucos sabem é que esses reinos não eram apenas ferramentas de conquista. Eram peças no grandioso e enigmático quebra-cabeça de Deus. No coração do sudoeste iraniano existia um reino ancestral chamado Elão, ecoando desde os dias de Abraão. Mas é em Ecbátana, a imponente capital do Império Medo-Persa, que nossa jornada verdadeiramente começa. E aqui surge a figura mais improvável de todas: Ciro, o Grande. Ele não era um profeta, não era um sacerdote, era um rei pagão, um conquistador temido, nascido e forjado nessa terra distante. Mas a Bíblia, em uma declaração que desafia toda a lógica humana, o chama de ungido do Senhor, Isaías 45:1. Que audácia divina! Deus escolhendo um rei estrangeiro para cumprir seus desígnios. Em 539 a.C., Ciro invade e conquista a poderosa Babilônia. E o que ele faz em seguida é simplesmente chocante. Ele liberta os povos exilados. Aos judeus presos há décadas em terras estranhas, ele não só permite o retorno a Jerusalém, como lhes dá autorização expressa para reconstruir o templo. Pense nisso, não por pressão política, não por lucro, mas porque Ciro, de alguma forma, reconheceu o Deus de Israel. Uma estratégia política? Sim, mas acima de tudo, uma intervenção divina orquestrada por trás das cortinas do templo. E o decreto dessa liberdade que mudaria o destino de milhares, ele não se perdeu no tempo. Foi guardado com um zelo quase sagrado em uma fortaleza em Ecbátana, que hoje pulsa como a moderna cidade de Ramadã, no Irã. Centenas de quilômetros de distância da Babilônia, um registro esquecido aguardava o momento certo para emergir. Anos depois, sob o reinado de Dário, esse documento foi redescoberto. E com ele, a reconstrução do templo foi não apenas confirmada, mas patrocinada com ouro do próprio rei. Você consegue captar a magnitude disso? O Templo de Jerusalém, o coração pulsante da fé de um povo, só se ergueu novamente porque um rei persa, de uma terra que hoje muitos ignoram, teve seus olhos abertos por um Deus que não se limita a fronteiras. E isso, meu amigo, é apenas o começo de nossa viagem por essas histórias esquecidas. Décadas se passaram, e nossa jornada nos leva a outra joia da Pérsia, a cidade de Suzã, localizada no sudoeste do atual Irã. Uma metrópole grandiosa protegida por muralhas imponentes, cortada pelas águas do rio Ulai. Era ali, em uma das capitais do vasto Império Persa, que o destino de um povo inteiro seria pendurado por um fio e salvo por uma jovem improvável. Conheçam Esther, uma órfã, uma judia, criada por seu primo Mardoqueu. Sua vida, de repente, é lançada da simplicidade à opulência sufocante do Palácio Real. Mas ela não foi escolhida apenas por sua beleza deslumbrante. Ah, não. Ela foi colocada ali, naquele lugar de poder, por um propósito divino que ela sequer imaginava. Após a queda da rainha Vasti, o rei Assuero, um homem de imenso poder e temperamento volátil, ordena um concurso de beleza nacional. Mulheres de todas as províncias são trazidas ao harém real. Entre elas, Esther. Ela conquista o coração do rei, sim, mas há um segredo mortal que ela guarda com a própria vida: sua identidade judaica. Enquanto isso, nas sombras dos corredores do trono, o maléfico Amã, um homem consumido pela inveja e pelo ódio, tramam o extermínio de todo o povo judeu. Com astúcia diabólica,
ele manipula o rei e obtém um decreto real. Em uma data específica, todos os judeus seriam massacrados. Nem mesmo o rei suspeitava que sua nova rainha pertencia a esse povo condenado. O abismo se abria sobre os pés de uma nação. Guiada por Mardoqueu, Ester se prepara para o impossível. 3 dias de jejum absoluto, 3 dias de silêncio, oração e uma angústia que dilacerava a alma. Então, vestida com suas melhores roupas, ela faz o impensável. Entra na sala do trono sem ser chamada. Um ato que poderia significar sua morte instantânea. O ar gélido do salão, o silêncio pesado. Mas o rei estende o cetro. Deus estava com ela. Com coragem que só a fé pode dar, Ester revela sua origem, expõe as maquinações de Amã e, num movimento audacioso, salva seu povo de uma aniquilação certa. O plano maligno é desmantelado. A escuridão é revertida e nasce a festa de Purim, uma celebração vibrante da salvação. Tudo isso em Suzã, uma cidade iraniana que foi palco da coragem de uma mulher e do poder soberano de um Deus que, quando levanta alguém, faz até o trono dos maiores impérios se curvar. É uma história que ecoa até hoje, um lembrete vívido de que a providência divina se manifesta nos lugares mais improváveis e através dos instrumentos mais inesperados. Décadas se passaram desde os dias de Ester. A grandiosa cidade de Suzã, no coração da Pérsia, continuava sendo um epicentro de decisões imperiais. E é ali que encontramos um homem de fé inabalável, ocupando uma posição de extrema confiança. Neemias. Ele não era um profeta, não era um guerreiro. Era o copeiro do rei Artaxerxes I. Muito mais do que simplesmente servir vinho, sua função exigia uma lealdade absoluta e uma coragem férrea. Ele era o primeiro a provar a bebida do rei, um escudo humano contra envenenamentos e conspiradores ocultos nas sombras do poder. Num dia, a notícia que ele tanto temia chegou. Visitantes de Jerusalém trouxeram um relatório devastador. Os muros da Cidade Santa ainda estavam em ruínas. A cidade, um dia gloriosa, permanecia vulnerável, exposta, o povo humilhado. Mesmo após o retorno do exílio, Jerusalém era uma sombra do que um dia fora, um lembrete doloroso de sua queda. Ao ouvir essas palavras, Neemias desabou. Chorou por dias, jejuou, orou com uma intensidade que movia os céus. Ele sabia que precisava agir, mas isso significava arriscar sua própria vida. Apresentar-se diante do rei com um semblante triste era um crime grave, punível com a morte. O peso daquela responsabilidade era esmagador. Mas a fé, essa força indomável, impulsionou. Com o coração pesado, mas determinado, Neemias se apresentou ao rei. Artaxerxes, percebendo a angústia em seu fiel copeiro, não o puniu. Pelo contrário, perguntou o que o entristecia. Foi o momento da verdade. Com sabedoria e humildade, Neemias explicou a desolação de sua terra. E a resposta do rei foi simplesmente surpreendente. Ele não apenas autorizou Neemias a ir até Jerusalém, mas forneceu documentos oficiais, recursos inesgotáveis e até mesmo uma escolta armada para sua segurança. Neemias partiu com a bênção de um império. Mas a missão estava longe de ser fácil. Ao chegar a Jerusalém, ele enfrentou uma oposição ferrenha, zombarias cruéis, ameaças de morte. Ainda assim, com uma liderança firme e inspiradora, ele motivou o povo, organizou turnos e juntos reconstruíram os muros com uma mão na obra e a outra empunhando a espada. Tudo isso começou em Suzã. O chamado de Deus para a reconstrução não veio de um profeta no deserto, mas de um palácio persa, de um coração partido, de um copeiro. É a prova irrefutável de que Deus usa qualquer lugar, qualquer posição e qualquer pessoa, até mesmo as mais improváveis, para cumprir seus planos grandiosos e restaurar o que parecia perdido para sempre.
muito antes de Neemias, antes mesmo da saga de Ester. Outro gigante da fé teve uma experiência que transcendeu o tempo e o espaço, diretamente conectada à terra persa. Conheçam o profeta Daniel. E sua visão mais impactante não aconteceu nas ruas de Jerusalém, nem nas cortes da Babilônia, mas em Suzã. Sim, a mesma Suzã que seria palco da coragem de Ester e do chamado de Neemias, foi escolhida por Deus como epicentro de uma revelação profética que abalaria os fundamentos dos impérios futuros. O texto bíblico, com uma precisão arrepiante, relata que, durante uma visão, Daniel se viu junto ao rio Ulai, sob as muralhas da cidadela de Suzã. Naquela revelação, Daniel testemunhou um carneiro com 2 chifres, uma imagem poderosa. Em seguida, um bode, vindo do ocidente com uma fúria avassaladora, o derrotava. Era uma mensagem clara, simbólica, mas de um impacto estrondoso. Representava a queda do poderoso Império Medo-Persa diante da ascensão avassaladora do Império Grego, liderado por ninguém menos que Alexandre o Grande, e a posterior divisão de seu vasto império em 4 partes. Mas há algo ainda mais profundo, mais perturbador nessa visão. Daniel teve essa revelação antes mesmo da Pérsia tomar o controle da Babilônia. Ou seja, Deus já estava anunciando o futuro, revelando o destino de impérios, usando uma cidade persa como cenário antes mesmo de ela se tornar o centro do poder mundial. Isso não é apenas profecia. É a demonstração mais eloquente da precisão profética de Deus, do seu controle absoluto sobre os eventos mundiais, sobre cada ascensão e queda de reinos. Suzã, nesse contexto, não era apenas uma cidade antiga, era um símbolo profético, um lugar onde o véu entre o céu e a terra se rasgava, e os segredos do futuro eram revelados para um profeta em um êxtase divino. A escolha divina de Suzã como cenário da visão de Daniel não foi um acaso. Foi Deus mostrando, de forma inequívoca, que mesmo nos bastidores mais obscuros dos impérios, Ele é quem detém o controle. Ele é quem escreve a história, moldando o destino das nações e revelando-o a quem Ele escolhe. As histórias de Ciro, de Ester, de Neemias, de Daniel, elas não são meros contos antigos. Elas são testemunhos vibrantes de uma verdade que muitos esquecem. Deus não está limitado por fronteiras religiosas, étnicas ou geográficas. Sua soberania se estende por todos os cantos da terra. Mas o que poucos sabem, e que torna essa revelação ainda mais impactante, é que essas não são as únicas menções ao território iraniano na Bíblia. A conexão é mais profunda do que imaginamos. No livro de Tobias, por exemplo, uma cidade chamada Hagés, no norte do Irã, é o destino de uma missão crucial para Tobias em busca de prata para seu pai. E lá também vive Sara, sua futura esposa, e sua família, em Ecbátana, a mesma cidade onde se encontrou o decreto de Ciro. Nos livros de Macabeus, o nome de Persépolis, a capital cerimonial do Império Persa, ressurge. O rei Seleucida, Antíoco Epifânio, tentou saquear o templo da cidade, mas foi expulso com ferocidade pelos próprios habitantes. Persépolis, hoje, exibe suas impressionantes ruínas arqueológicas no sul do Irã, um testemunho silencioso de sua glória e, sim, de sua conexão bíblica. E mesmo após o retorno do exílio, por séculos, comunidades judaicas inteiras permaneceram em solo persa. Eles fundaram sinagogas, mantiveram suas tradições com um zelo inabalável e criaram centros de estudo que floresceram. A fé, a esperança e a história continuavam vivas, pulsando em uma terra que hoje, ironicamente, é associada a restrições religiosas severas. O Irã, que hoje evoca imagens de tensão e conflito, foi um dia um refúgio, um solo fértil para os propósitos mais profundos de Deus. É um lembrete poderoso e inquietante. Deus escreve sua história onde menos esperamos. Os ventos que hoje sopram sobre o Oriente Médio, ainda que pareçam carregar apenas a poeira do deserto, na verdade, carregam as cinzas de um passado sagrado. Um passado onde o céu tocou a terra de forma inesquecível. Agora que você viu com seus próprios olhos como o atual território do Irã foi palco de alguns dos capítulos mais poderosos e esquecidos da Bíblia, me diga nos comentários,
Você já conhecia essa conexão profunda entre a terra persa e os planos grandiosos de Deus? Você acredita que Deus age nos lugares mais improváveis? Se essa revelação tocou você, se fez sua fé vibrar, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas revelações bíblicas. E lembre-se sempre, o cenário muda, os impérios passam, mas o plano de Deus permanece. Inabalável, eterno. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.